Vício. O viciado é um conservador, pois não quer correr o risco de se lançar à vida, tornando-se desse modo um comodista por medo do mundo que, segundo ele, o ameaça. Inúmeros indivíduos tomam as mais diferentes atitudes diante da vida, porque diferentes informações lhe foram transmitidas quando eram crianças. Conceitos diferentes são ensinados para crianças europeias, asiáticas e africanas, e todas se desenvolvem acreditando que estão completamente certas, convencidas de que as outras estão totalmente erradas. O vício pode ser um erro de cálculo na procura de paz e serenidade, porque todos queremos ser felizes e ninguém conscientemente busca de propósito viver com desprazer, aflição e infelicidade. Nosso modo de ser no mundo está sendo moldado por nossas atitudes interiores. Aliás, estamos diariamente aprendendo como desenvolver atitudes cada vez mais adequadas e coerentes em favor de nós mesmos. Há- Hábitos preferidos se formam através do tempo e se sedimentam com repetir manobras mentais. O que funcionou muito bem em situações importantes de nossa vida, mantendo nossa ansiedade controlada e sob domínio, provavelmente será reproduzido em outras ocasiões. Por exemplo, se na fase infantil descobrimos que, quando chorávamos, logo em seguida mamávamos, essa atitude mental poderá ser perpetuada através de um hábito inconsciente que julgamos irresistível. A estratégia psíquica passa a ser: quando tenho um problema, preciso comer algo para resolvê-lo. O que a princípio foi uma descoberta compensadora e benéfica, mais tarde pode ser um mecanismo desnecessário, tomando-se um impulso neurótico e desagradável em nosso dia a dia. Existem diversos casos de obesidade que surgiram no clima de lares onde a mãe é super exigente, perfeccionista e dominadora, forçando constantemente a criança a se alimentar, não levando em conta suas necessidades naturais. Pela insistência materna, ela desenvolve o hábito de comer exageradamente, prejudicando o desenvolvimento do senso interior, que lhe dá a medida de quando começar e de quando parar de comer. A bulimia cria para seus dependentes uma barreira que os separa da realidade e funciona como uma falsa proteção e segurança, pois eles constroem seu mundo de explicações falsas por não perceberem os fatos verdadeiros. Por outro lado, podem argumentar sobre a ação dos distúrbios glandulares ou genéticos, mas, mesmo assim, a causa fundamental dos problemas se encontra no psiquismo humano, que, em realidade, é quem comanda todo o cosmos orgânico. Geralmente, a obesidade nasce da falta de coragem para enfrentar novas experiências. É a compensação que a criança carente, existente no adulto, encontra para sentir-se protegida. A lei de conservação lhe prescreve como um deve, que mantenha suas forças e sua saúde para cumprir a lei do trabalho. Ele, pois, tem que se alimentar conforme o reclame a sua organização. Paralelamente, encontramos também na dependência da comida um vício alicerçado no medo de viver. O temor das provas e dos perigos naturais da caminhada terrena pode nos levar a uma suposta fuga. Os dependentes negam seu medo e se escondem à beira do caminho. Interrompem a procura existencial, procurando assim o fluxo do desenvolvimento espiritual que acontece através da busca do novo.
A evolução tudo melhora, sempre esteve e sempre estará desenvolvendo, desde os menores reinos da natureza até as mais complexas estruturas da consciência humana. O vício aparece constantemente onde há uma inadaptação à vida social. Por incrível que pareça, o viciado é um conservador, pois não quer correr o risco de se lançar à vida, tomando-se desse modo um comodista por meio do mundo que, segundo ele, o ameaça. Os vícios ou hábitos destrutivos são, em síntese, métodos defensivos que as pessoas assumiram nessa existência, ou mesmo os trazem de outras encarnações, como uma forma inadequada de promover segurança e proteção. Assim, considerando e a fim de nos aprofundar no assunto, para saber lidar melhor com as chamadas viciações humanas, devemos perguntar a nós mesmos: como organizamos nossa personalidade? Como eram as crenças dos adultos com os quais convivemos na infância? Que tipo de atos permitimos ou proibimos entrar nesse processo? Quais as linhas de conduta que nos foram fechadas? Ou quais os modelos de vida que priorizamos em nossa organização mental? É, desculpa. Quais as linhas de conduta que nos foram fechadas? Ou quais os modelos de vida que priorizamos em nossa organização mental? Somente aí, avaliando demoradamente os antecedentes de nossa vida, é que estaremos promovendo uma autoanálise proveitosa para identificarmos nossos padrões de pensamentos deficitários, diferenciando aqueles que nos são úteis daqueles que não nos servem mais. Dessa forma, libertamo-nos das compulsões desgastantes e dos hábitos infelizes. Não nos esqueçamos, contudo, de que, conforme as afirmações dos nobres espíritos da codificação, o homem tem que se alimentar conforme o reclame a sua organização, considerando, obviamente, que todo o excesso é produto de uma de viciação em andamento. E aí, um comentário? Tanto Então, conhecimento, né, que ficou todo mundo. foi A gente tão fica explicadinho que refletindo aí, né, sobre o Eu, nosso eu acho. processo. Porque o reconhecer, você até pode chegar a reconhecer todo o processo, mas efetuar a mudança, né, talvez seja o mais difícil. Hein? Eu achei muito interessante aqui, logo no início, quando ele diz, né? Nosso modo de ser no mundo está sendo moldado por nossas atitudes interiores. Aliás, estamos diariamente aprendendo como desenvolver atitudes cada vez mais adequadas e coerentes em favor de nós mesmos. Quer dizer, ele coloca no vício uma relação direta com o nosso egoísmo, né? E todo vício que a gente desenvolve, na verdade, é um bem-estar que você desenvolve na relação com ele. Então, ele colocar isso, eu achei muito interessante ele colocar isso, que o vício, na verdade, é uma coisa, é uma satisfação que você busca na tua fuga, nas tuas conquistas, você sempre acaba buscando algo de melhor para você dentro da visão do mundo que a gente vive atualmente. eu lembrei, eu tive um sobrinho que há muitos anos atrás ele veio a falecer por causa de uso de drogas, né? E na época a droga ainda era muito assim, as pessoas ainda criticavam demais e falavam mal do drogado, né? E olhavam com uma aversão ao drogado.
E eu me lembro assim que no dia, e foi a primeira vez que eu ouvi isso, né? Que na verdade o drogado busca felicidade, né? Seja por egoísmo ou o que seja, na verdade ele não, ele, ele, ele busca a felicidade, ele não está conseguindo se encontrar nesse planeta, nessa existência, e busca de alguma forma a felicidade. Ele não está ali se drogando para ferir alguém, né? Porque às vezes as pessoas acham que as outras estão fazendo isso para ferir. Ela acaba se ferindo porque ela não consegue lidar muito bem com as coisas, né? Mas ela não está tentando ferir ninguém com a sua com seu vício, alguns vícios, né? E, e ela é triste, porque quebrar isso, como a Neuza falou, é muito difícil, né? Você pode até identificar, mas quebrar é muito difícil. E é como se as pessoas não conseguissem lidar. É não, né? Como não? É muito difícil lidar com muitas coisas que a gente. As experiências da vida, né? E são várias, né? A gente não tem um só problema, né? A vida, o dia todo, você acaba tendo problemas, problemões e probleminhas e aquela coisa toda, e às vezes as pessoas têm essas válvulas de escape, seja a droga pesada, né, cocaína, LSD, essas coisas todas, e seja a alimentação, seja o cigarro, e outros, né, que às vezes a gente nem percebe, mas também são vícios, né? É uma coisa muito difícil da gente até julgar, né? Eu acho assim, às vezes muito pesado qualquer tipo de julgamento, porque são dores, né? São dores até de outras vidas também, né? Acho que a gente julga justamente porque quem julga tem o vício de julgar. Mas é o que ele fala, que ele usou a obesidade, né? Basicamente como exemplo. Mas é o que a Diva falou. Qualquer vício, ele deixa bem claro aqui, está muito relacionado com o bem-estar. Você faz aquilo porque você vê uma vantagem em fazer aquilo, de alguma forma. O bebê chora, ele come. Então, pô, aquilo foi vantajoso para ele. Uma pessoa usa droga porque ele se sente feliz, ou ele foge dos problemas, ou ele encontra algum tipo de felicidade, é uma vantagem para ele. Então ele relaciona bem todos os vícios, dos mais escabrosos, considerados escabrosos pela sociedade, para os mais insignificantes, estão diretamente relacionados com uma satisfação pessoal, com alguma coisa que você ganha para si. Você se sente bem fazendo aquilo de alguma forma. Então pode ser fumar, beber, comer, usar droga, abusar do sexo, ou qualquer coisa que a gente pense, que ele deixa claro também que qualquer coisa em demasia se torna um vício, isso pode se tornar negativo, está sempre relacionado com o bem-estar que você experimenta fazendo aquilo. E na hora que você está confuso, está com medo, está ansioso, está até desesperado, você vai buscar o que vai te trazer bem. E não está pensando se aquilo virou um vício ou não. Aquela situação te traz um bem, te traz alguma sensação boa. Então você busca aquilo. Nesse, nessa pegada, né, que vocês estão colocando, quando eu comecei a ler, né, o vício, e aí começou a falar do conservador, né, que a pessoa que tem o vício, ele é um conservador. No começo eu não estava entendendo como que ele vai fazer essa conexão. Eu achei fantástico. E refletindo, então eu pensei muito uma parte que ele coloca no começo, né, que todos nós buscamos viver em equilíbrio. Mesmo que a gente esteja seguindo caminhos errados, o que a gente está buscando é um equilíbrio. Então, dado alguma situação que a gente vivencia, a nossa reação ela pode ir para determinados processos que, se forem danosos para nós, ou aliás, não só para nós ou para outras pessoas, aquilo acaba se tornando um vício no sentido de que, no fim, essa reação ela não é
harmônica, né? Então, assim, ela causa desequilíbrios. E, e se isso, de certa maneira, a pessoa ela acha que ela se equilibra naquela ação, cada vez mais tem uma atitude, ela vai para ali, né? Para aquele seu ponto que ele acha que é de equilíbrio. E aí, com isso, a gente pode refletir muitas atitudes e reações que nós temos que são pontos comuns, né? Ou seja, aquele ponto conservador que na verdade a gente tem o vício, né? Por exemplo, quando o Silvio falou, né? A pessoa tem o vício de julgar. É isso mesmo, né? A gente começa de tal maneira, aquilo se torna comum a gente ir para aquele ponto de equilíbrio que ah, ele chamou de vício. Eu achei muito bacana porque ampliou muito a minha visão desse aspecto, sabe? E ele sempre chama para essa questão, né, da autoanálise. Tanto que ele coloca essas perguntas, que são perguntas muito profundas. Uma delas, a primeira foi essa, né? Como organizamos nossa personalidade? Então era isso, sabe? Esse ponto foi as minhas reflexões desse texto. Bom dia. Pegando, sim, um gancho no que o Ismael disse agora, eu vejo também, de certa forma, porque eu já fui viciada em cigarro durante 15 anos. E eu vejo isso também, isso tirando por mim, né? Longe de mim querer ser regra aqui, mas eu via isso como uma proteção, sabe? Não era só porque eu não gostava do cigarro. Interessante isso, porque sempre que eu fumava eu não gostava do cheiro, eu não gostava do gosto, do cheiro que ficava nas minhas roupas, mas quando eu tinha realmente assim um impasse ou uma situação de tensão, eu corria para o cigarro, né? E aquilo me dava uma sensação de que eu poderia aguentar passar por aquilo ali. Aquilo me dava uma sensação de equilíbrio, como o Ismael falou. Então, acho que além de ter uma busca do bem-estar e da felicidade, eu acho que é uma busca de proteção. Era uma forma da gente, assim, no meu caso, de me sentir assim, não, agora eu estou equilibrada, agora eu usei aqui, eu fumei, então agora eu estou pronta para aguentar. Então, eu posso me inserir no meu contexto aqui, no meu meio, que eu estou fazendo parte, eu estou igual todo mundo. Ainda que eu tenha que usar o meu mecanismo particular ali para me equilibrar, né, de uma certa forma, na minha cabeça funcionava assim. Então, o cigarro ele me dava essa sensação de que eu estava inteira, completa ali, e isso me deixava numa zona de conforto, e não é fácil sair da zona de conforto. Acho que por isso muitas pessoas voltam para o vício. É difícil você virar as costas para isso, né? Sair desse ponto de equilíbrio falso que você cria. Assim, é uma visão só. Adriana, eu concordo. Eu fiz um trabalho com o pessoal de rua e eles se drogam demais, né? A turma da rua. E eu falo lá dos meus amigos da rua. E eles se drogam bastante. É crack e tudo, né? E a vida é muito difícil para eles. Assim, eu não sei por que eles chegaram ali, a gente não fazia essas perguntas, a gente também não estava ali, né, nunca para julgá-los nem nada, mas eu me colocando no lugar deles, eu virava assim, eu acho que eu ia me drogar. Sinceramente, assim, eu ia me drogar, porque você passar frio, você passar fome, você tem uma violência terrível ali. Então, às vezes, as pessoas fazem. É claro que quando fala desse vício da alimentação e tudo, mas quando eu vejo aquele vício daquela dor tão terrível que é a dor daquelas pessoas que estão ali na rua, eu não consigo mais conceber qualquer tipo de julgamento, porque assim, é muito doloroso. E assim, eu tinha muitos amigos que a gente só conversava com eles drogados, né? E eram pessoas muito bonitas. Não sei nem o que eles fizeram. A gente não sabia, a gente imaginava. Mas assim, é tão interessante a alma humana,
porque a gente não pode julgar, porque assim, às vezes tinha gente que a gente sabia que podia ter feito alguma coisa muito ruim na vida, lá na frente. Mas a gente, ali era outra coisa. E às vezes é muita dor que eles passam. É a dor da culpa, é tanta dor, gente. Tanta dor. É verdade. E se blinda, né? Através do vício, se blinda. É assim também com o filho que come demasiado, né? Porque tem uma mãe dominadora, a gente viu isso aí na leitura. E quantos outros vícios, o vício, próprio vício de ficar no computador o tempo todo, né? Que muitos jovens têm hoje, é um vício também. Até a gente mesmo não tira a cara do celular, toda hora está ali, e você vê que se você esquece o celular, parece que, nossa, meu Deus, o mundo acaba, vou ter que voltar para buscar, o que eu vou fazer? Né? Como se aquilo fosse uma extensão do seu corpo. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, observar muito isso, né? Até que ponto isso nos tornou um fator dominante na nossa vida, né? Um vício mesmo. Esses dias eu vi esses vídeos que a gente assiste, aí tinha uma entidade falando, é, esses meninos estão tudo assim, não falou viciado, né? Mas tudo com a cara. Daqui a pouco vocês vão ficar sem energia. Diz que a gente vai passar por um processo aí, sim. Que as coisas vão sendo dadas, né? E a gente não vai sabendo utilizar, né? E de repente acontece algumas situações na vida da gente para a gente repensar, né? Fala, o Covid veio para fazer repensar muitas coisas, né? Questão dos excessos, a gente comentava sobre isso esses dias. Dentro de casa, olhando para roupa, para sapato, para não sei o quê. Aí tive contato esse final de semana com a pessoa, ela falou assim, eu não consigo me desfazer, mas eu estou agoniada olhando aquilo e tal, porque a pessoa fica muito em casa, né, e não sai mais, não, né, várias características, várias coisas que a gente tinha, assim, de hábitos que ocorreu uma mudança muito grande, né, e sobre essa questão da proteção, de se sentir protegida, eu já ouvi também uma analogia com a comida, e que a pessoa é como se fosse criando camadas em volta dela para se proteger. Então, cada vez mais ela vai, você vê a mãe, quando tem o filho, ela aumenta o peso, né? Às vezes engorda muito e tal, vai criando também quer super proteger, quer, né, vai criando todo um organismo de proteção sem perceber, assim, né? Mas nessa questão da comida eu me lembrei também de um livro daquele, acho que é Li Kunshin, que é um chinês, né, que foi morar, ele é bailarino, foi morar nos Estados Unidos, e no livro dele, quando ele chegou nos Estados Unidos, que ele viu as pessoas com peso, né, maior, que na China ele não via a pessoa obesa, nem gorda, e eles tinham muita fome, muito, assim, né? Tinham muita dificuldade de comer. E aí ele não entendia como que a pessoa, por que que ela é assim? Ah, por excesso de comer. Mas como? Como isso existe? Não passava nem na cabeça dele essa possibilidade de você ter tanta comida que você possa comer além. Eu lembro do peixe também, né? Come até explodir, né? Então, assim, às vezes fala, não, vou comer isso porque já tô satisfeito, mas continuo olhando, não, porque tem isso que eu gosto, e vou comendo, 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 comendo. E uma das recomendações também é que você saia da mesa com um pouco de fome. Sempre tenha esse, esse olhar, né, até de precaução, né? A gente não sabe, né? Hoje em dia está tudo tão assim, a gente tem que estar atento, tem que estar olhando para a situação que a gente vive, e mesmo que não venhamos a passar nenhuma dificuldade, mas que a gente também olhe e participe com a humanidade, né, da fome, né, faça um jejum, né, crie condições que a gente possa perceber como a humanidade vive. Se a gente não pode, às vezes, fazer uma ação, né, a caridade, como ele fala também, né, que é a importância, e a gente, pelo menos, faça isso com esse olhar amoroso, participe um pouco dessa forma, né, tenha
essa regra no comer, no falar, no pensar, no agir, né? Essa seja mais comedido, né? Neuza tocou num ponto que me assusta muito, que é a Covid veio como um aviso, mas avisou muito pouca gente. O que vai ser o próximo aviso? Eles têm falado isso, né? Que não foi o que parecia que ia ser um aviso, mas não foi, né? Então que não que tenhamos medo, mas que tenhamos essa consciência, né? De saber que a gente está num processo e aquilo que a gente vem falando, enquanto todos não estiverem juntos, unidos, amorosamente, né? Vendo que cada um não julgando, porque esse fez isso, o outro falou aquilo, né? Aconteceu lá em Petrópolis aí as pessoas ficam sempre, não, porque deixou de ser feito isso, deixou de ser... E fica nesse julgamento constante, né? Ao invés de ficar no julgamento, vamos trocar esse vício de julgar, né? Por um vício de orar, de agradecer a Deus pelas nossas oportunidades, pelas experiências vividas, por tudo, né? Então, manter esse hábito, né, dos pensamentos mais elevados, isso também é que esse seja um vício aí saudável, né? Prestar atenção a si mesmo, né? E tudo, a natureza. A Neuza e o Silvio falando sobre isso, de natureza, esses dias eu estava prestando atenção. Eu moro num local que tem muito verde, muito mato, essa coisa toda. Mas eu estou prestando muita atenção na natureza, no que ela está mandando de recado para gente. Por exemplo, quando eu era criança aqui tinha muito sapo, não tem mais sapo nessa região. E sapo, onde tem sapo tem equilíbrio da natureza. Então, assim, é uma das características dos desequilíbrios da natureza é a falta de sapo. Tá chovendo muito, tudo isso, aquilo. Nessa época tinha tanto grilo, 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 o tempo todo cantando grilo, grilo, grilo. Não está se ouvindo tanto grilo. Tô falando nessa região onde eu tô, né? Não sei lá, Neuza, da sua região aí, mas assim, a minha percepção da natureza, eu estou olhando assim, gente, a natureza está avisando alguma coisa, porque coisas assim mínimas, é o grilo, que é o sapo, a chava e tudo, e a gente vai percebendo como que está mudando e como eles estão. E eu acho que vem realmente, né? Se viu alguma coisa por aí, alguma outra coisa, mas a gente vai prestando atenção. O corpo, se a gente, como o chinês, né, que a Neuza falou, gente, nós somos bicho, e bicho, se a gente permitisse que a gente, né, prestasse atenção, a gente conseguia ver a natureza, né? Como os bichos saem quando está muito quente, ou sabem quando vai chover e tudo. Nós, se permitíssemos isso, saberíamos, né? Exatamente o nosso redor. Nós nos conheceríamos e conheceríamos o nosso redor. Seria bem interessante. Vamos começando, né, gente? Já tá